2008, eu tive uma dor muito forte na minha coluna lombar e eu procurei o médico para saber o que estava acontecendo. Quando eu fiz os exames, eu descobri que eu tinha 2 hérnias de disco em crescimento. Fiquei preocupada, fiz alguns tratamentos e consegui conviver durante todo esse tempo com essa dor na coluna lombar, que é essa região aqui das costas. No ano de 2022, eu comecei a sentir um formigamento muito forte na mão esquerda e procurei um cardiologista para ver se eu de repente estava com algum problema no coração e o médico falou que estava tudo ok e eu procurei um ortopedista porque a dor não passava, era um incômodo na verdade, eu não tinha dor. E nessa consulta com o ortopedista, ele fez os exames e descobriu que o mesmo problema que eu tinha na coluna lombar, eu tinha agora na cervical, que envolve essa parte aqui do pescoço. E eram 2 hérnias também. Como o meu médico não era um especialista em coluna, mas que já me tratava há um bom tempo da coluna lombar, ele me passou alguns tratamentos paliativos, fisioterapia, acupuntura, para tentar amenizar e medicamentos. Nada resolveu. E eu levei. Como eu já estava acostumada a sentir dor na coluna lombar, eu continuei e segui a vida. Só que no final desse mesmo ano eu comecei a sentir muito o formigamento aumentando. Como eu sou canhota, eu comecei a ter muita dificuldade em segurar a caneta, segurar as coisas, tipo uma perda de força. E no antebraço direito também comecei a sentir muita dor, a ponto de não conseguir assim levantar os braços mais. Final do ano, fiquei decidida que a minha primeira ação no novo ano seria procurar um médico para ver o que realmente estava acontecendo comigo. E durante as férias desse novo ano que tinha começado, era janeiro, eu estava andando de bicicleta e no reto eu caí. Foi uma queda muito estranha. Não consegui entender por que eu tinha caído de bicicleta e eu bati exatamente o braço esquerdo, que eu tenho uma cicatriz aqui até hoje da queda, né, do ferimento que teve, e o formigamento só aumentou. Procurei o ortopedista, marquei a consulta e quando eu marquei essa consulta, eu orei e falei: Senhor, me mostra o que eu devo fazer, se eu devo continuar com esse médico ou o que eu devo fazer. Uns dias antes da consulta, eu estava na rede social e achei interessante um relato que eu estava vendo de uma pessoa que ia operar, acho que 1 ou 2 dias depois daquele vídeo, né? Falando que ele tinha os mesmos sintomas que eu tinha, formigamento no braço, perda de força, e ele precisava operar desse problema, porque ele estava tendo um pinçamento na medula óssea. Isso podia fazer com que ele ficasse tetraplégico. Eu fiquei muito assustada. Falei, será que eu tenho o mesmo problema que essa pessoa? E aí intensifiquei a minha oração e falei: doutor, Senhor, por favor, se for para esse meu doutor continuar o tratamento, que o Senhor me mostre, e se não for, que o Senhor me mostre também. Enfim, chegou o dia da cirurgia, o doutor me examinou, como ele sempre fez, atenciosamente. E eu lembro dele ter parado na minha frente, olhado para mim bem sério e falado assim: Rosana, você precisa procurar um especialista de coluna. Para mim aquilo ali foi a primeira resposta, que Deus estava me direcionando já para o que estava por vir, que para mim ainda era totalmente desconhecido isso. Ele mesmo me indicou alguns especialistas. Eu fui num dos que ele indicou, o médico olhou todos os meus exames, falou que eu tinha mielopatia aguda degenerativa, que era a hérnia de disco, traduzindo para a nossa linguagem. Eu tinha 2 bicos de papagaio muito calcificados já, e que não tinha reversão, não tinha o que eu fizesse, não tinha tratamento, não tinha medicamento, não tinha fisioterapia, nada que pudesse fazer com que aquilo se revertesse. E que o meu caso era cirúrgico, que eu realmente tinha que fazer a cirurgia, porque qualquer espirro que eu desse mais forte, qualquer freada, qualquer movimento brusco, se aquela calcificação tocasse na minha medula, eu podia ficar não paralítica, né, mas tetraplégica. Era muito sério porque era aqui na coluna cervical. E o que nós vamos fazer? Aí decidimos procurar a opinião de mais 2 médicos, 2 especialistas em coluna. Fomos num segundo que
disse a mesma coisa, e num terceiro. Esse terceiro, quando é incrível que quando nós entramos na sala, eu já percebi que ele era diferente. E ele fez todos até me examinou mais do que o primeiro médico, né? Esse primeiro médico, ele era professor de medicina dos alunos da USP, né, que faziam medicina. E ele me examinou muito, esse terceiro médico, olhou tudo e confirmou o que o outro médico disse. E ele disse que era cirúrgico e que eu não podia esperar tanto para fazer essa cirurgia porque eu corria risco, que era muito sério. E eu fiquei assim de verdade preocupada. Falei, não, então doutor, como ele já era o terceiro, já ficou certo que dali nós íamos já dar andamento na cirurgia. E ali, eu e o Davi, nós, depois de muita oração, nós sentimos que Deus nos mostrou que aquele era o médico. E ele disse que operava no Hospital Adventista. Então, assim, foi outra coisa, que ele também era cristão e que ele confiava em Deus, que ele já tinha feito mais de 200 procedimentos daquele, então ele parecia uma pessoa muito capacitada para fazer a cirurgia na gravidade que ela tinha. Marcamos a cirurgia, dia 29 de agosto, e eu sou uma pessoa extremamente emotiva, né? Choro muito, tal, sou muito sensível. E naquele período é como se Deus tivesse me dado uma... Agora eu vou chorar, né? É como se Deus tivesse me dado uma força, que eu fiquei muito bem. É lógico que tinha dia que eu pensava, porque a cirurgia, ela tinha os riscos. Eu poderia ficar tetraplégica mesmo fazendo a cirurgia. Eu poderia não suportar a cirurgia também, poderia virar óbito, tinha todos esses riscos. E ele falou também que o pós-cirúrgico ia ser muito difícil, que eu ia ter dificuldade para andar, ia ter que ficar 3 dias na UTI, e que provavelmente eu não falaria após a cirurgia por algum tempo. Ele falou que tinha as pessoas que ele já tinha feito cirurgia, que às vezes demorou 3 meses para a pessoa voltar a falar normalmente. Chegou o dia da cirurgia, eu estava calma, acho que mais calma do que eu estou aqui falando para vocês agora. Muito tranquila, muito plena. E eu lembro que em casa, quando que tinha me despedido, né, dos filhos e tal, né, falando que a cirurgia, eu tinha falado para o Davi que na cirurgia, quando eu saísse dela, de 2 coisas uma ia acontecer. Ou eu ia vê-lo, isso ia ser um sinal de que tudo daria certo, devido aos riscos, né, da cirurgia, ou ia ver Jesus. E eu já estava muito feliz por isso, porque se eu visse Jesus, ok, né? É porque eu tinha conseguido estar na eternidade com ele. Chegou o dia da cirurgia, centro cirúrgico, me despedi do Davi e até combinei com ele, né, que depois que terminasse a cirurgia, a primeira coisa que ia fazer ia ser mexer o dedinho do pé. Porque se eu mexesse o dedinho do pé, significava que eu não tinha ficado paralítica, tetraplégica, nada disso. Eu lembro muito bem que eu desci lá para o centro cirúrgico, fiquei numa salinha um tempo esperando. Depois o médico me chamou para o centro cirúrgico. Ali devia ter umas 12 pessoas, entre o pessoal que cuidava do monitoramento da cirurgia, o cirurgião, o assistente dele, um outro médico que era neurologista, porque envolvia alguma coisa relacionada ao cérebro, também não sei explicar tecnicamente como que era isso. Enfermeiros, umas 15 pessoas devia ter naquela sala. Como o meu médico, ele era cristão, ele pegou na minha mão e ele falou assim, é agora. Eu falei, doutor, agora é a hora que Deus vai te usar. E eu orei ali com todas aquelas pessoas estranhas para mim, né? E eu não chorei. Eu estava muito bem, graças a Deus, estava muito tranquila. E aí, o efeito do anestésico já aconteceu, e aí eu apaguei, e a partir daí eu já não lembro de mais nada. Eu lembro que a minha primeira lembrança pós-cirurgia foi ver o Davi. Estava muito grogue, né, por efeito do anestésico. E eu lembro de ter falado para ele assim, é você, não é Jesus. Ainda brinquei, né? Tipo assim, sobrevivi, né? Sobrevivi a essa cirurgia.
E aí eu fui pro quarto, só lembro da noite estar de volta lá. E o Davizinho, meu filho, que estava lá. E eu falei, na verdade, né? Porque quando eu saí do centro cirúrgico, ainda estava meio estranha. Mas eu conversei com meu filho normalmente, como eu estou conversando com vocês agora. Então significava que a minha voz não foi afetada na cirurgia. Eu estava conseguindo falar porque eu não ia ter a perda de voz. Durante o tempo da UTI, eu ia ficar 3 ou 4 dias na UTI. Graças a Deus eu fiquei só 2 dias. No segundo dia, eu já estava andando na UTI. Graças a Deus. E fui pro quarto e fiquei, era para ficar talvez 4 dias no quarto, porque eu podia sentir dor e tal. Não senti dor nenhuma no hospital. Eu não senti nenhuma dor no pós-cirúrgico. Toda a dor que o médico falou que eu poderia sentir, que talvez ia judiar muito de mim, eu não senti nada. Eu não senti dor desde a cirurgia até chegar em casa, até hoje. Eu não senti dor nenhuma na coluna cervical. E eu agradeço muito a Deus por isso. Eu sei que Ele tem um plano. Quando eu descobri que eu estava com esse problema sério, que poderia até tirar a minha vida, eu me coloquei nas mãos de Deus. Falei, Senhor, é o Senhor que sabe de todas as coisas. Eu não tenho controle de nada. Então, eu entrego a minha vida em suas mãos e o que tiver que ser, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o melhor por mim. Me senti muito abraçada por toda a nossa igreja, que orou por mim. Então, eu agradeço pela fidelidade de Deus, por ter cuidado de mim e pelo amor e o carinho que os irmãos tiveram durante toda essa trajetória, orando por mim. Eu até atribuo esse pós-cirúrgico tranquilo como se tivesse sido um bálsamo das orações dos irmãos que não deixaram. É como se aquilo tivesse tirado a minha dor. Foi o remédio. As orações dos irmãos foi o remédio que tirou a minha dor e fez com que eu ficasse bem. E eu louvo a Deus por isso. Eu ainda tenho um problema na lombar, porque o médico me disse que eu tenho envelhecimento precoce na coluna. Então, é um problema sério que eu tenho, que eu vou ter que conviver. Mas eu estou viva e, pela graça de Deus, se eu tropeçar ou se eu cair, eu não vou ficar tetraplégica. E eu louvo a Deus por isso e agradeço pelo cuidado nos mínimos detalhes que Ele providenciou para que tudo acontecesse. As coisas pareciam ser mais inúteis, né? Por exemplo, olhar uma publicação no Instagram, achar um médico, ser operada no hospital cristão, que isso para mim era importante naquele momento. E todo o pós-operatório e a forma que eu fiquei, eu louvo a Deus por isso. Então eu agradeço a oportunidade de poder dizer que Deus é fiel e que a gente precisa entregar a nossa vida a Ele a cada dia, confiando que não importa o que possa acontecer, mas que Ele está no controle e que vai acontecer exatamente o que Ele quiser e planejou para a nossa vida. Provai e vede.